Daniel na cova dos leões. Era uma vez um homem chamado Daniel. Ele era muito corajoso e sempre fazia o que era certo. Daniel acreditava em Deus e orava todos os dias porque sabia que Deus o amava e cuidava dele. Ele confiava em Deus de todo o coração e sempre se certificava de agradecer pelas coisas boas em sua vida. Daniel vivia em uma terra chamada Babilônia, que era governada pelo rei Dário. Daniel era muito especial porque não era apenas bondoso e honesto, mas também muito sábio. Ele trabalhava para o rei Dário, que o apreciava muito porque Daniel era confiável e trabalhava com diligência. O rei confiava tanto em Daniel que o colocou como um dos líderes do reino, acima de muitos outros homens importantes. Daniel sempre fazia o seu melhor, e o rei Dário sabia que podia contar com ele para cuidar do reino. Mas nem todos gostavam de Daniel. Alguns homens que também trabalhavam para o rei estavam com muita inveja dele. Eles não gostavam de ver como Daniel era respeitado e amado pelo rei. Esses homens queriam encontrar uma maneira de prejudicar Daniel, mas não conseguiam, porque Daniel não fazia nada de errado. Ele sempre era justo e fiel em tudo o que fazia. Então, eles bolaram um plano malvado. Esses homens sabiam que Daniel orava a Deus todos os dias. Eles observaram Daniel e perceberam que ele nunca parava de orar, mesmo quando estava ocupado. Decidiram usar isso contra ele. Então, foram até o rei e disseram: Ó rei Dário, achamos que você deveria fazer uma nova lei. Durante 30 dias, ninguém deve orar a nenhum deus ou homem, exceto a você. Se alguém desobedecer, deve ser lançado na cova dos leões. O rei Dário não sabia que isso era um truque para prejudicar Daniel, e ele assinou a nova lei. Ele pensou que essa lei faria com que as pessoas mostrassem mais respeito por ele. Quando Daniel ouviu sobre a nova lei, ele sabia que não podia parar de orar a Deus. Ele amava a Deus e sabia que Deus sempre o protegia. Então, como sempre fazia, Daniel foi para casa, ajoelhou-se perto da janela e orou a Deus, agradecendo e pedindo ajuda. Os homens malvados viram Daniel orando e correram para contar ao rei. Daniel desobedeceu a sua lei, ó rei. Ele estava orando ao seu Deus. O rei Dário ficou muito triste porque gostava de Daniel, mas não podia mudar a lei que tinha feito. Ele percebeu que tinha sido enganado, mas não havia nada que pudesse fazer. Então, com o coração pesado, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser lançado, o rei disse: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel foi lançado na cova dos leões, e uma grande pedra foi colocada na entrada. Os leões eram grandes e ferozes, mas Daniel não teve medo. Ele sabia que Deus estava com ele. O rei Dário voltou ao palácio, mas não conseguiu dormir. Ele estava muito preocupado com Daniel e não parava de pensar nele. O rei passou a noite toda acordado, esperando que Daniel estivesse seguro. Na manhã seguinte, o rei correu até a cova dos leões. Seu coração estava apertado, mas ele esperava que Daniel estivesse bem. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo! O seu Deus foi capaz de resgatá-lo dos leões? Para a alegria do rei, Daniel respondeu: Ó rei, viva para sempre! Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui encontrado inocente diante dele, nem nunca cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Ele não tinha nenhum ferimento, porque confiou em Deus. Todos ficaram maravilhados ao ver que Daniel estava seguro e ileso. Então, o rei Dário emitiu um novo decreto. Todos devem respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Ele resgata e faz milagres, e ele salvou Daniel dos leões.
Os homens que haviam tramado contra Daniel foram punidos, e o rei Dário aprendeu uma lição importante sobre confiar em Deus. Assim, Daniel continuou servindo ao rei e a Deus, sempre confiando no amor e no cuidado de Deus. Ele sabia que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava ao seu lado, protegendo-o e guiando cada um de seus passos. Daniel se tornou um exemplo de coragem e fé para todos que o conheciam. Se você gostou da história de Daniel na Cova dos Leões, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam se inspirar com essa incrível prova de fé e coragem. Agora, feche os olhos. Imagine Daniel orando com confiança, os leões ficando em paz ao seu redor e o rei Dário reconhecendo o poder do Deus verdadeiro. Que seus sonhos sejam tão cheios de proteção e força quanto a jornada de Daniel. Boa noite e até a próxima aventura!